Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de Excel, do nosso querido grupo de estudos. Seguindo o nosso cronograma, iremos falar hoje sobre validação de dados. Mas antes de ir ao Excel, um recadinho a todos. O cronograma, acho que a maior parte da galera que está seguindo aí, né, provavelmente já deve ter dado uma olhada no cronograma todo. E essa é a base, na verdade, das nossas aulas. Então, o intuito é realmente que eu consiga gravar aí 31 videoaulas até a gente chegar lá nas macros e programar um pouquinho em VBA e brincar um pouco com isso. Agora, isso não é fixo, tá? Esse é o recadinho, na verdade, que eu queria dar. Esse cronograma pode ser que encurte um pouco, estenda um pouco, depende da participação, das dúvidas da galera. E pode ser também que não é nem uma questão de aumentar ou diminuir, mas pode ser que no meio do caminho eu faça pequenas adaptações. A ideia inicial é essa, mas né, o curso não está engessado, não é necessariamente vai ter que seguir rigorosamente isso. Bom, outra coisa é com relação às nossas primeiras aulas, a primeira e a segunda videoaula. A meu ver, ficou bastante extenso as aulas, né? Chegaram a 1 hora cada aula. E não era o plano inicial, na verdade. Na verdade, o plano inicial é que cada aula durasse no máximo meia hora. Mas o conteúdo que eu separei, quando eu começo a falar, explicar, acho que eu acabo me empolgando um pouco. E acaba que, quando eu vejo, já deu 40, 50, 60 minutos de aula. E conversando com algumas pessoas que estão acompanhando o grupo, estão assistindo às aulas, percebi que talvez essas aulas um pouco extensas tenham ficado um pouco cansativo. Ver se eu consigo reduzir um pouco isso, não prometo, mas vou tentar. Inclusive hoje eu vou separar um pouquinho, vou explicar a validação de dados. Hoje nós não vamos ter nenhuma planilha na prática para montar, no exercício prático. Para ver se com isso a gente faz uma aula um pouquinho mais enxuta e o exercício eu trago numa próxima videoaula, né? E, poxa, compartilhar com vocês que antes de iniciar a gravação dessa videoaula, eu, na verdade, respondi a primeira pergunta, a primeira dúvida de um aluno, na verdade, de uma aluna, e a dúvida está aqui, na verdade, na primeira videoaula, passei a resposta para ela, a Juliana. Espero que a minha resposta aqui, embora eu tenha ficado um pouco com dúvida qual era a pergunta exata, mas espero que ajude. Se não ajudar também, poste de novo com mais detalhes a sua dúvida, que eu vou fazer o possível para ajudar. E a galera toda que estiver acompanhando as aulas, que para minha satisfação tem realmente muita gente acompanhando a aula, tem muita gente comentando comigo. Surgindo dúvidas, coloquem aqui, tá? Coloquem no fórum, ou se preferirem, coloquem no grupo de estudos que a gente montou lá no Facebook, ou coloque inbox para mim lá, que eu vou, para minha satisfação, ver que o pessoal está participando e que as videoaulas de alguma forma estão ajudando. O pessoal deve ter reparado também que eu andei postando aqui, colocando links para as planilhas de exemplo, né? Então, na primeira aula, eu usei uma planilha de exemplo, eu coloquei aqui para download, quem quiser fazer algum teste, seguir o exemplo da aula, ela está aqui. Para a segunda aula também, ela já está aqui, né? Os dois exemplos, este e este aqui. E para essa terceira videoaula eu não postei nada, porque na realidade eu não vou dar nenhum exemplo prático, né? A gente vai trabalhar numa planilha em branco, numa planilha vazia. Bom, como eu disse, né, eu queria fazer aula rápida, então não vamos ficar nos alongando muito nesses comentários e vamos ao que interessa. Primeiro vamos entender o que são validações de dados, né? Validações de dados é uma forma de você forçar o usuário, ou seja, forçar quem está usando a planilha a colocar um tipo de informação que a planilha pede em um determinado local dela. Ou seja, muitas vezes você acaba desenvolvendo planilhas, ou para você mesmo usar, mas acontece muito de você desenvolver planilhas para outras pessoas utilizarem. E às vezes você monta toda uma estrutura, lá no final você puxa a tua planilha final, ela puxa informação daqui, puxa informação de lá,
e se o usuário colocar alguma informação incorreta num local que não deve, pode ser que lá na frente acabe atrapalhando as suas fórmulas. Eu quero dizer assim, por exemplo, tem uma determinada célula que você precisa da nota de um aluno. E o cidadão vai lá e coloca, sei lá, nota normalmente de 0 a 10. O cidadão vai lá e coloca 15, por exemplo. Isso vai acabar dando problema para você na hora de você fazer as médias, na hora de você emitir os aprovados, reprovados, porque a pessoa colocou informação indevida naquela célula. Ou, de repente, se ela coloca, ao invés de colocar um número, ela coloca uma letra numa célula que deveria ter a nota do aluno de 0 a 10. Quer dizer, pior ainda, vai acabar dando um erro nas suas fórmulas. Então, a validação de dados, você consegue fazer com que a planilha valide a informação que o usuário coloca dentro dela. E se ele estiver colocando uma informação que não deve, a tua planilha, se ela estiver bem programadinha, ela pode bloquear isso e orientar para que ele coloque o valor correto. Então, vamos a alguns testes. Bom, abrindo o Excel, ele vai cair na página inicial, mas a validação de dados está aqui na guia dados. Nós temos aqui, bom, vou deixar aqui selecionado minha célula 1, e nós temos aqui a validação de dados. Se eu clicar nessa caixinha, ele vai aparecer essa janela, onde eu tenho configurações, mensagem de entrada e alerta de erro. Começaremos com as configurações. Dentro de configurações, você tem uma caixa onde você pode definir que tipo de dados você vai permitir que a pessoa coloque ali dentro. Então, se abrirmos essa caixa, a gente tem número inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento de texto e o personalizado. Começando aqui com a opção, bom, a primeira opção na verdade é o qualquer valor, né? Mas o qualquer valor a gente estaria liberando, tirando a validação para que a pessoa coloque qualquer coisa. Nós vamos marcar a opção número inteiro. Com a opção número inteiro, você tem os critérios aqui dentro dessa caixinha dados. Então, se abrirmos essa caixa dados, nós temos o está entre, não está entre, é igual a, diferente de e os outros. Então, aqui você define os critérios. Por exemplo, se eu pegar a opção está entre, ele vai me dar aqui o mínimo e o máximo. Se eu pegar a opção é igual a, ele vai me dar um valor onde o que eu colocar ali deve ser igual a este valor. Nesse caso, vamos pegar a opção está entre. Temos o mínimo e temos o máximo. Se eu colocar o mínimo de 10 e o máximo de 20 e der um OK, esta célula agora ela só aceita números inteiros que estejam entre 10 e 20. Se colocarmos 5 e teclarmos Enter, ele não está entre 10 e 20. Então, consequentemente, ele deu uma mensagem de erro, não permitindo que eu mantenha esse valor. Tudo bem que nós temos a opção repetir, mas quando eu clicar no repetir, ele volta dentro da caixa com o cursor lá dentro, ou seja, não está confirmado isso ainda. Se eu clicar fora aqui, ó, ele não deixa eu sair mais dessa célula, porque na verdade ela não está atendendo ao meu critério. Se eu colocar aqui 25, também ela não está entre 10 e 20. Ou se eu colocar aqui 6,3, o 6,3 está entre 10 e 20, porém ele não permite que eu saia da célula, porque nós colocamos na caixinha de validação que era para aceitar apenas números inteiros, e aqui eu coloquei o número real, coloquei o número com decimal, por isso ele não está aceitando. Se eu colocar só 6 ou só 7, qualquer número inteiro entre... perdão, me confundi aqui na verdade, né? É entre 10 e 20, vou colocar 16,3, me desculpa. Então, se eu colocar 16,3, a gente vai cair naquele caso, ele está entre 10 e 20, mas ele não é um número decimal, não é um número inteiro. Perdão, ele não é um número inteiro, ele é um número decimal. Então, ele acabou não sendo aceito. Se eu repetir e colocar o 16, aí sim, aí ele vai aceitar, porque está entre 10 e 20 e é um número inteiro, não é um número decimal, não é um número real. Vamos fazer um novo teste. Vou entrar aqui no B1, vou entrar novamente em validação, e ao invés de qualquer valor, eu vou pegar a opção decimal. Na opção decimal, eu tenho aqui dados, eu vou pegar agora a opção, eu vou mudar isso na verdade. O primeiro tópico eu peguei está entre, né? Agora eu vou pegar a opção não está entre 10 e 20. Bom, então como eu me confundi ali na primeira célula, vamos deixar bem claro. O primeiro aqui ele só aceita números inteiros, ou seja, números
que não tenham nada depois da vírgula, né? O decimal, ele aceita número decimal, aceita número real, ou seja, pode ter números com vírgula e qualquer coisa depois dessa vírgula. Então, nesse caso, agora eu estou pegando o decimal. Perceba que o mínimo e o máximo continuam sendo 10 e 20, mas no primeiro exemplo, nós colocamos que ele deveria estar entre 10 e 20, ou seja, teria que estar entre o 10 e o 20. Agora eu coloquei a opção não está entre, ou seja, ele não pode estar entre o 10 e o 20. Vamos dar um OK. Se eu colocar o mesmo 16, ele não vai aceitar, porque agora minha regra é o contrário. Minha regra é que ele não pode estar entre 10 e 20. Se eu clicar no repetir e colocar aqui 21, ele vai aceitar, porque 21 não está entre 10 e 20. Se eu colocar 3, ele vai aceitar também da mesma forma. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, 16,3, ele não vai aceitar, não é porque tem a vírgula, e sim porque não pode estar entre 10 e 20. Mas se eu colocar 26,3, ele vai aceitar, porque ele aceita número com vírgula, desde que não esteja entre 10 e 20 nesse meu exemplo. Vamos pular para a próxima célula. Vamos entrar novamente em validação de dados. E dentro de validação de dados, nós vamos pegar agora a opção lista. Na opção lista, nós podemos vir aqui em fonte, nós podemos colocar, vamos colocar aqui sp, ponto e vírgula, mg, ponto e vírgula, pr, ponto e vírgula, rj. Então nós temos aqui as siglas de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Se eu der um clique no OK, ele vai criar para mim uma lista, tá vendo? Onde eu posso escolher agora clicando com o mouse aqui nessa setinha. Embora essa setinha ela pegue uma parte da outra célula, então isso poderia atrapalhar, mas perceba que se eu sair da célula, ela some, né? Ela só aparece quando eu realmente clico ali dentro dela. Essas opções na lista eu posso abrir, clicar para selecionar uma dessas opções, ou eu posso digitar, não preciso necessariamente clicar e abrir aquela caixinha. Só que obrigatoriamente eu preciso digitar algo que esteja na lista. Então, se eu colocar um AM aqui e teclar Enter, ele não vai aceitar. Por quê? Porque não tem a opção AM aqui dentro da minha lista. Ok? Uma brincadeira legal também seria colocar essa lista à parte, né? Por exemplo, eu posso vir aqui, vamos fazer um teste. Colocar o SP, MG, RJ e o PR. Vamos fazer na da frente. Se eu vier aqui em validação de dados, eu posso colocar a opção aqui lista, eu posso aqui em fonte clicar nessa setinha e selecionar a minha coluna inteira. Vamos ver se ele aceita aqui. Olha lá, tá vendo? Então ele vai pegar o que tiver aqui. Se eu mudar qualquer um dessas aqui, na minha lista, ele vai automaticamente mudar também, né? Ao passo que aqui nessa primeira, eu digitei uma lista fixa, né? Então nessa primeira minha lista é fixa. Eu digitei realmente os valores aqui separados por ponto e vírgula. Se eu tiver que mudar, eu tenho que entrar novamente nessa parte de validação e mudar manualmente aqui. Agora, essa lista é uma lista dinâmica, ou seja, se eu mudar qualquer coisa aqui, automaticamente ele vai mudar aqui, ok? Então nós temos uma liberdade maior, inclusive para acrescentar mais opções. Tudo que eu colocar agora daqui para baixo, nessa coluna inteira até o final dela, ele vai entrar nessa lista. Então agora se eu digitar o AM e teclar Enter, ele vai aceitar porque está aqui, tá vendo? Dessa forma fica bem mais dinâmico, na verdade, o trabalho com as listas. Vamos novamente a um outro exemplo. Então nós vimos aqui a opção de número inteiro, decimal, lista, vamos pegar a opção data. Temos aqui dados, vamos usar agora a opção é diferente de. Vamos supor que eu tenho uma agenda onde eu marco compromissos, ou consultas, ou qualquer coisa, mas exatamente no dia 13 do 10 de 2013, eu não posso marcar consulta nenhuma, né? Seria até mais interessante, vamos cancelar isso, que eu coloque, na verdade, essa validação não só na célula F1, mas sim na coluna F inteira. Então, voltando aqui, nós vamos colocar a opção data,
ela tem que ser diferente de, e aqui na data a gente pode colocar, então, dia 13 do 10 de 2013. Então, qualquer data que eu colocar aqui, ó, ele vai aceitar, porque tem que ser data, né? Se a gente colocar aqui 12 do 10 de 2013, ele aceitou. Agora, se eu colocar 13 do 10 de 2013, vamos lá, ainda não vai aceitar. Por quê? Porque, na realidade, a minha validação diz que não pode conter essa data aqui dentro. E a planilha não vai permitir que eu coloque essa data aqui dentro desta coluna, qualquer célula dessa coluna, porque quando eu apliquei a validação também, eu deixei selecionada a coluna toda. Então, deixando ela selecionada toda, isso vale para todas as células da coluna F aqui neste caso. Vamos passar aqui para G1 e vamos fazer um exemplo agora, se não me engano, com hora. Então, nós temos aqui, ó, data, agora a opção hora. Na opção hora, vamos colocar a opção é maior do que. Ou seja, meus compromissos, eles têm obrigatoriamente que ser após a 1 da tarde. Então, se eu colocar aqui 13, 2.00 e der um clique no OK, a minha hora ela tem que ser maior do que isso. Se eu colocar aqui 12 horas e 59 minutos, ele não vai aceitar. Inclusive, se eu colocar 13 horas 00, ele também não vai aceitar, porque tem que ser maior do que 13 horas. Né? Agora, se eu colocar 13 horas e 1 minuto, aí ele vai aceitar. 13 horas e 1 segundo, ele vai aceitar. Ó, embora ele não esteja mostrando, né, mas cai novamente naquela conversa lá da primeira aula, que são os formatos. Embora ele mostre para mim aqui 100 segundos, mas internamente ele guarda com os segundos. Alguém pode ter a dúvida, poxa, mas e se fosse a partir da 1? Ou seja, 1 hora redondinho ele tem que pegar, da 1 hora para cima. Então, se voltarmos aqui, ao invés de usar a opção é maior do que, a gente pode pegar a opção é maior ou igual a. Então, qualquer horário que seja maior ou igual a 1 da tarde, ele vai aceitar. Vamos fazer o teste. Olha, rigorosamente 1 da tarde. E ele aceitou numa boa. Agora, se eu colocar meio-dia e 59 e 59, ele já não vai aceitar. 1 segundo antes ele já não vai aceitar. Vamos passar para a próxima coluna, o H1. Vamos voltar em validação de dados. Você tem uma opção agora aqui, que é o comprimento de texto. Nunca usei essa opção na prática, realmente. Mas, enfim, tem coisas que a gente acha que nunca vai usar na vida, né? Mas se tem essa opção é porque alguma coisa prática é possível você utilizá-la, né? Então vamos ver como ela funciona. Comprimento de texto, você pode vir aqui e falar o seguinte, olha, esta célula ela tem que ter no mínimo 5 caracteres. Então a gente vai colocar aqui, ó, é maior ou igual a 5. Se eu digitar qualquer coisa aqui com menos de 5 caracteres, não precisa ser necessariamente letras, né? Pode ter letras e números, e der um Enter, ó, ele não vai aceitar. Então eu tenho que digitar pelo menos 5 caracteres. Se eu tiver pelo menos 5 caracteres, ele vai aceitar, porque eu coloquei que o comprimento do texto tem que ser maior ou igual a 5. A próxima opção que nós temos é o... eu deixei... Não, tudo bem. Deixei marcado o H1, mas eu teria que voltar mesmo ali. Eu tenho aqui a opção personalizada, onde vai permitir que eu coloque uma fórmula aqui, tá vendo? Essa opção personalizada, ela funciona assim, por exemplo, vou colocar aqui no J1 o valor 5. E aqui no I1, eu vou entrar em validação de dados e vou colocar a opção personalizada. Ou seja, eu quero informar que esta célula H1, então vou colocar aqui, ó, vamos dar um clique aqui, nós vamos formar. Esta célula ela tem que ser maior ou igual a esta célula multiplicada por 2. Então, na verdade, ela tem que ser maior do que 10. Né? 2 vezes 5, 10. Então, quando eu clicar aqui e der um clique no OK, ó, então o I1, que é esta célula onde eu vou digitar o valor, ela tem que ser maior ou igual ao J1, que é o 5, vezes 2. Ela tem que ser maior do que 10. Quando eu der um clique no OK,
e vier aqui colocar, por exemplo, 9, ele não vai aceitar. Se eu colocar 10, aí ele aceita, tem que ser maior ou igual, né? Então, igual a 10 ou o 11 que é maior. Agora, se eu mudar, o legal do personalizado é que fica uma forma dinâmica de se trabalhar com validação. Se eu mudar aqui, por exemplo, onde é o J1, que eu coloquei o 5, eu colocar 10, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o 10 por 2, vai dar 20. Então, essa célula agora ela tem que ser maior ou igual a 20, porque agora a regra mudou, eu mudei o valor do J1, né? Então, se eu vier aqui colocar 19, ele não vai aceitar. Se eu colocar 11, ele também vai reclamar. Agora, se eu colocar 20, aí ele vai aceitar. Então, agora a regra muda, né, de acordo com que eu mudo este valor aqui do J1. Né? Então, a opção personalizada ali deixa a coisa muito mais dinâmica. Vamos para o próximo exemplo. Se pegarmos aqui o K1, vamos entrar novamente em validação de dados. E vamos, na verdade aqui a gente completou, então, né? Nós vimos toda a lista de opções. Mas vamos fazer um pequeno exemplo para que a gente possa ver a questão da mensagem de entrada. Então, se a gente vier aqui, ó, configurações, colocarmos aqui, ó, número inteiro, ele tem que ser menor ou igual a 10. Então, tem que ser um número inteiro, ou seja, não pode ter vírgula, ele tem que ser menor ou igual a 10. Se a gente der um OK, o que acontece? Se outra pessoa estiver usando esta planilha, ela pode não saber exatamente o que tem que ser digitado aqui. Né? Tem que ser o número inteiro menor ou igual a 10. Então, se eu digitar 5, ele vai aceitar. Se eu digitar 10, ele vai aceitar. Se eu digitar 11, ele não vai aceitar. Lógico, fui eu que fiz. Acabei de fazer essa validação, então eu sei o que precisa ter dentro dessa célula. Mas se de repente outra pessoa está usando a planilha, ela pode não saber qual é a regra de validação disso, e ela vai ficar colocando valores aqui e recebendo essa mensagem que não é uma mensagem muito esclarecedora. Né? O valor inserido não é válido. Outro usuário restringiu valores que podem ser inseridos nessa célula. Ok, outro usuário restringiu, mas qual é a restrição? Ele não fala. Então nós podemos, na validação de dados, colocar uma mensagem de entrada para a pessoa que vai usar aquela célula. Então aqui no título eu vou colocar uma atenção. E na mensagem vou colocar assim, ó, esta célula aceita apenas valores inteiros. Valores não, vamos mudar. Aceita apenas números inteiros menores ou igual a 10. Quando a gente clicar no OK, essa mensagem vai aparecer aqui, ó. Atenção, esta célula aceita apenas números inteiros menores ou igual a 10. Então, essa mensagem de entrada, embora ela ocupe um espaço da planilha aqui, ela também não influencia, não atrapalha muito, porque quando eu clico fora, ele tira a mensagem, né? Ela vai aparecer só quando eu entrar naquela célula, estiver realmente usando ela. A pessoa automaticamente já vai saber aquilo que ela tem que digitar. Mas, se mesmo com essa mensagem, o cidadão vá lá e coloque um valor que não deve, por exemplo, 9,5 é menor do que 10, mas não é o número inteiro. Então, se eu der um Enter, ele vai vir aquela mensagem de erro novamente. Temos uma outra opção aqui, que é o alerta de erro. No alerta de erro, você pode colocar um título. Vou dar uma brincada aqui. Mais atenção, né? Pelo amor de Deus, porque já tem a legenda ali na frente. E vamos colocar aqui uma mensagem bem receptiva, assim, né? Seu cabeçudo, digite um número inteiro, vamos colocar maiúsculo, menor ou igual a 10. Escrever 10. Porque se o cidadão não percebeu isso ainda com essa mensagem, né? Vamos ser um pouquinho mais esclarecedor com ele. Vamos dar um OK. Então, se a pessoa vier aqui colocar um 9,5, teclar Enter, ele vai dar essa mensagem bem amigável, pedindo para a pessoa que ela digite um número inteiro menor ou igual a 10. Veja que, é claro que você não vai digitar algo assim, né? Imagina digitar algo assim e mandar para o seu chefe, né? Vai dar justa causa na certa.
Então, mas lógico que aqui você pode colocar uma mensagem, né, com atenção novamente, coloca uma explicação um pouco maior aqui, pedindo para que a pessoa digite o número que deve, né, aqui dentro, você vai montar aqui a sua mensagem, e o que você colocar aqui, né, vai sair quando a pessoa digitar um valor indevido, né, vai sair nesta janelinha aqui. Bom, pessoal, validação de dados é isso. Então é uma forma, né, perceba que é uma ferramenta um recurso muito poderoso, muito bacana do Excel, porque você pode prever erros dentro da sua planilha. Né? Então, se você tem uma planilha onde deve ser inserido notas dos alunos, então você pode dizer que só pode, dentro daquelas células onde tem as notas, só pode ser aceito números de 0 a 10, né? E evitar com que algum usuário coloque algo indevido ali, ou propositalmente, ou por distração, né? E evitar que esse erro se propague. Né? Lembrando que quando a gente cria algo um pouquinho maior dentro do Excel, uma planilha acaba puxando dados de outras, né? E aí, se em uma dessas planilhas você tem dados incorretos, consequentemente você acaba tendo problema lá na frente. Na hora de montar seus relatórios, seus resumos, na hora de fazer os seus cálculos, isso pode trazer problema. Então você pode validar isso, né, num determinado campo. Bom, a empresa ela trabalha, por exemplo, das 8 da manhã às 5 da tarde. E você tem que marcar, sei lá, horários, dias e horários de vistorias, por exemplo. Você já pode validar que em determinadas células só se aceite horários das 8 às 5 da tarde. Se a pessoa marcar algo antes das 8 ou depois das 5, a planilha já vai bloquear e não vai deixar que a pessoa marque. Entre vários outros exemplos que a gente poderia pensar aqui. Né? Você tem uma infinidade de situações onde você pode, não só pode, como deve usar a validação de dados para evitar problemas. Bom, galera, espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês também. Não vou fazer nenhum exercício prático hoje, mas na próxima aula falaremos sobre gráficos, se eu não estiver enganado, dando uma olhada no cronograma. Validação de dados, aqui ó, são gráficos e mini gráficos. E nesta aula eu vou trazer algo um pouco mais prático para todo mundo. Então, encerro por aqui essa aula e a gente vai se falando pelo blog, pelo grupo de estudos. Não guardem suas dúvidas, postem lá, que vai ser um prazer ajudar, vai ser um prazer, enfim, aprender junto com vocês. Grande abraço, bom estudos!